Olá, tudo bem? Meu nome é Saulo, professor do Departamento de Física da UFC, e esse aqui é mais um vídeo da cadeira de tópicos especiais de Física, onde a gente apresenta conceitos de Machine Learning, e aprendizado de máquina, tá certo? Nesse vídeo em particular, a gente vai falar um pouco sobre o algoritmo de gradiente descendente, tá bom? Então pronto, né? Lembrando o vídeo passado, o problema de gradiente descendente basicamente consiste em minimizar a nossa função custo de acordo com os parâmetros θ, né? Lembrando que θ são os parâmetros da função hipótese, tá certo? E nós queremos um conjunto de θ cujo custo, né, ou seja, o erro, é o menor possível, tá bom? Se você prestar atenção, esse j ele também é uma função, ele só, assim como a hipótese, ele te retorna apenas um número, né? E ele vive num espaço definido pelos conjuntos de parâmetros, né? θ, tá certo? Então, no caso da regressão linear, que a gente só tem dois parâmetros θ, seja o θ0 e o θ1, se nós considerarmos tanto o θ0 quanto o θ1 e o j, nós temos um espaço em três dimensões. Desse modo, né, esse j define uma superfície nesse espaço dos parâmetros θ. Tá certo? Em problemas mais complexos, né, que a gente vai ver, né, nesse curso, onde a gente não vai ter apenas dois valores de θ, a gente vai ter vários, né, esse j ele é uma hipersuperfície, e o nosso trabalho aqui, minimizar j, diminuir o erro da nossa hipótese, nada mais é do que encontrar o mínimo dessa função, né, encontrar um mínimo dessa superfície, dessa hipersuperfície. Tá certo? A estratégia do gradiente descendente nada mais é do que uma estratégia onde você inicia aleatoriamente uma posição qualquer do seu espaço, θ, ou seja, você sorteia um θ aleatório, e sobre esse ponto você tenta inferir naquele ponto dos valores θ em que direção você deve andar sobre aquela superfície, ou seja, em outras palavras, como você deve ajustar os seus θs de modo que à medida que os θs são ajustados, você diminui o valor de j, tá certo? Uma forma de fazer isso, né, é usar o algoritmo do gradiente descendente, e à medida que você vai modificando o j, você vai diminuindo o valor de j, tá certo? Essa tarefa nem sempre é tão simples, né? As superfícies não são simples. Quando você vai para uma época de Big Data e Deep Learning, né, e redes neurais, normalmente a sua função custo é muito complexa. Essa função custo que eu estou apresentando não é tão complexa, ela é apenas uma função que tem vários mínimos, né, mínimos locais. O que eu quero só dizer é que, tipo, a grande maioria dos problemas de Machine Learning, as funções custos possuem diversos mínimos locais. Elas não possuem apenas um mínimo global. Tá certo? No caso da distância mínima quadrática, que já está provado matematicamente, ela possui um mínimo global. Né? Então o gradiente descendente vai achar esse mínimo sem problema nenhum. Mas no geral, em problemas gerais, você tem que ter outras estratégias, não só do gradiente descendente, mas modificar o algoritmo de gradiente descendente no intuito de conseguir não ficar preso em um mínimo global, em um mínimo local, tá certo? Esse aqui é o nosso algoritmo, né? Esse é o algoritmo do gradiente descendente, né? E ele é um algoritmo simples, né? Basicamente o que você vai fazer, né? Para quando estiver implementando. Né? Esse aqui que eu estou apresentando é um pseudocódigo para o algoritmo de gradiente descendente com quantas variáveis θ, né? Quantos parâmetros θ você quiser, tá certo? Ou seja, inicialmente você inicia todos esses parâmetros θ aleatórios, e depois, né, você faz várias repetições, né, e a cada repetição t, né, esse t começa como zero e ele aqui é um contador para saber em qual repetição nós temos. Nós pegamos o conjunto de θ anterior, do instante t, né, da iteração t anterior, e para cada um dos seus valores de θj, né, você pega, calcula a derivada da função custo em função desse θj, e aí o que é que você está fazendo? Quando você calcula a derivada, você está vendo uma inclinação, ou se for no nosso caso, que a gente está agora na superfície, você está vendo a derivada na direção j. Se você está calculando todas as derivadas na direção θj, né, então você está calculando a direção em que aquela superfície, como eu mostrei no slide anterior, da função custo, cresce mais rapidamente. Se aquela superfície cresce naquela direção, então o algoritmo do gradiente descendente diz: eu não estou querendo crescer, eu estou querendo ir para o mínimo da minha função, então eu vou na direção contrária. Então você vai fazer o update de cada um dos seus θj's com um termo de menos a derivada da função custo em θj, afora, claro, esse fatorzinho eta. Tá certo? Quem é esse fator eta? Esse fator eta é o que a gente chama de taxa de aprendizado.
tá certo? Ou seja, ele basicamente é a velocidade, a taxa com que você vai aprender. Se você ajustar essa taxa corretamente, o seu algoritmo vai achar o mínimo da função da função custo, né? Ou da função custo mais rapidamente. Se ele for mal ajustado, ele talvez até nem ache o mínimo, né? Então o ajuste desse θ é importante, né? Então aqui a gente está na nossa abordagem de machine learning, a gente tem dois tipos de parâmetros para ajustar. A gente tem os parâmetros do algoritmo, né? Os parâmetros da hipótese, que seriam aquele conjunto de parâmetros θ, e aqui a gente vai ter também esse outro parâmetro eta, né? E à medida que a gente vai andando, a gente vai ver que outros parâmetros, afora os conjuntos, ou afora o conjunto de parâmetros da hipótese, vão aparecer, né? E esses novos parâmetros a gente vai chamar de hiperparâmetros, tá certo? Por que esse eta? Né? Se a gente escolher um eta igual a 1, né, o que é que pode acontecer? Né? Você pode, com eta igual a 1, eta basicamente é o tamanho do passo, né? Então você inicia em um determinado ponto inicial da função custo, faz o gradiente, então calcula a derivada do custo em função do θ e vê a direção em que θ cresce, né? A inclinação da sua função naquele ponto, basicamente. E aqui, por exemplo, você vê que θ cresce para a esquerda, então você vai dar um passo à direita, tá certo? E aí você vai, diminuiu, chega aqui, repete o algoritmo, significa o quê? Deriva, vê a direção em que ele cresce, continua crescendo para a esquerda, dá mais um passo para a direita. E você vai repetindo isso até que, eventualmente, você encontra o mínimo do seu algoritmo, tá certo? Você pode botar esse eta igual a 1, não tem problema nenhum. Você vai ver o quê? Que à medida que você vai descendo, a curvatura da função custo vai diminuindo e gradualmente, à medida que você se aproxima do mínimo, o tamanho do passo também diminui. Por que então que a gente vai ter o eta? Porque dependendo da sua função hipótese, dependendo do seu problema, eta talvez seja muito grande ou muito pequeno, né? Ou seja, um passo muito grande ou um passo muito pequeno. Se ele for um passo muito pequeno, significa o quê? Significa que você pode começar num ponto e ir andando na direção correta, mas esse 1, se eu colocar eta igual a 1, talvez seja tão pequeno que eu demore demais para alcançar o mínimo, né? E isso prejudica o aprendizado do nosso algoritmo, tá certo? Né? Então, às vezes, em alguma situação, talvez o eta igual a 3, 5 ou 10 seja o mais apropriado para que a gente tenha um treinamento, ou seja, um ajuste desses parâmetros θ de forma mais eficiente, tá bom? Também esse eta pode ser grande, né? Ou seja, você pode estar numa situação que você começa num determinado ponto, nota que a direção em que a curva custo, a função custo cresce para a esquerda e vai dar um passo para a direita. Só que esse eta pode ser grande demais e aí, ao invés de dar um passo na direção no mínimo, você passa por ele, né? E você pode passar por ele de um modo que, quando você chega do outro lado e vê que a curva está crescendo para a direita, você olha assim, olha, aquele sinal menos do gradiente descendente me impede de andar na direção que a curva cresce, certo? Eu vou andar para o outro lado. Só que note que no nosso exemplo, por exemplo, isso foi para um ponto acima, significa que a curvatura aqui é maior. Então, mesmo que o meu θ seja fixo, eu dou um passo ainda maior na direção contrária, passo pelo mínimo mais uma vez, e na realidade o que está acontecendo aí, se o meu eta for grande demais, eu acabo me distanciando. Então, o ajuste desse eta é super importante, né? Um ajuste fino desse hiperparâmetro, né? Lá na frente, depois que a gente der uma olhada em redes neurais, a gente vai ter uma aula só para ajuste de hiperparâmetros, né? E isso vai estar relacionado ao chamado dilema do viés e da variância, tá bom? Então pronto, né? Para o nosso caso, né? Com o nosso caso, o que é que a gente tem? A gente tem como função hipótese, a gente tem um h, que é igual a θ0 mais θ1 vezes x, e nossa função custo, né, é 1/2 da distância média quadrática, né? É 1/2 de m vezes o somatório de h menos y para cada uma das nossas i amostras, né? Das nossas m amostras, e essa diferença ao quadrado. Então a gente só tem um θ0 e um θ1, né, e a gente precisa das derivadas de j em função de θ0 em função de θ1. Né? Então o que é que você tem que fazer? Tem que pegar agora, escreve a sua função custo explicitamente e deriva ela em função de θ. Na hora que você derivar ela em função de θ, né, você deriva parcialmente, basicamente o que vai sobrar? Você vai pegar esse termo aqui, vai cair um 2, esse era o motivo que a gente tinha esse 2 aqui, para facilitar a hora da implementação do código, né? A gente não tem que ficar botando fator de meio, né? Ele já vai embora naturalmente na hora de calcular o custo, isso evita qualquer problema de precisão numérica devido a pontos flutuantes,
tá ok? E já que é o θ0, a gente está derivando θ0, não sobra mais nada, essa aqui vai ser a fórmula da derivada de j em função de θ0. Tá ok? É a mesma coisa aqui, né, na derivada de j em θ1, só que agora, como a gente tem θ1 vezes x, vai ter um termo extra aqui, um fator de xi no somatório sobre cada uma das nossas m amostras, tá bom? Com isso, né, o que é que a gente vai acabar tendo quando a gente for ver o algoritmo do gradiente descendente univariado? A gente vai ter a inicialização aleatória dos nossos dois parâmetros, do mesmo jeito, sem nenhuma discrepância, sem nenhum problema, tá certo? E além disso, né, agora a gente só vai repetir várias vezes o update de duas variáveis, θ1 e o θ0, né? Nosso θ0 vai ser igual ao θ0 que eu tinha no passo t anterior, menos zeta, a derivada em j de θ0, e o θ1 vai ser o θ1 menos zeta, a derivada em j de θ1, elas calculadas, né, aqui em cima, e você faz isso até atingir a convergência, tá bom? Essa atingir a convergência aí, né, não é uma coisa que a gente vai se preocupar muito, porque aqui a gente quer pegar o feeling, quer pegar a intuição por trás do gradiente descendente, mas muito provavelmente quando você estiver trabalhando, né, usando isso aqui na sua vida profissional, você não vai estar implementando seu gradiente, você vai estar usando alguma implementação pronta, algum pacote, seja no pacote do Python, né, seja um scikit-learn da vida, ou mesmo em outra plataforma, como, sei lá, um MATLAB da vida e tudo mais. Esses pacotes eles já vêm com algoritmos de otimização de achar mínimos de função muito bem implementados. Isso aqui é mais para a gente entender o que está acontecendo por dentro dessas caixas pretas, tá certo? Então esse foi o nosso segundo vídeo sobre regressão linear. No próximo vídeo a gente vai falar um pouco de outros problemas que a gente vai encontrar com regressão linear e regressão linear em mais de uma variável.